se tem alguma dúvida nas atividades que vocês fizeram, como que tá? Tá tranquilo? Eu não dei o retorno para todo mundo ainda das atividades, tá? Quem enviou antes eu já corrigi, já enviei com a correção lá, com alguns apontamentos. Aí, de terça para cá eu não corrigi ainda, mas eu acho que até segunda eu consigo finalizar a correção das atividades e dar um retorno para vocês, tá? Então, nenhuma dúvida. Então, por onde eu começo? Tem alguma dúvida em colocar o papel na máquina, essas coisas? Até aí tranquilo? Eu, na verdade, trabalhei com essa máquina, como eu te falei, há muito tempo atrás. Então, eu gostaria que você informasse para me lembrar. Tá, então vamos lá. Então, eu vou explicar um pouquinho dela, o funcionamento aqui, até para quem às vezes não tem a máquina, saber como que funciona, porque eu acho que nem todos têm a máquina ali à disposição, né? Essa é a famosa máquina Perkins. A gente tem outros modelos de máquina. Da Laramara tem uma máquina própria, que é uma azulzinha, assim, ela é de plástico. Depois, no outro encontro, eu vou até mostrar uma outra máquina que a gente recebeu de doação aí de Cianorte, Ivone, a Leila e a Cibele que trouxeram para a gente. Eu nem sei exatamente de onde veio, mas assim, eu nunca tinha visto aquela máquina. Eu sei. Sabe qual que é, né? Ela estava comigo na sala de recurso e lá no tinha e eu ofereci para a Leila. Falei, Leila, tem uma máquina já faz uns 3, 4 anos aqui. O ano passado veio um garoto cego, mas ele já veio com todas as habilidades. Então, já passou pela Leila e pela Cibele. Então, essa máquina, ou alguma, elas fizeram alguma troca em cima dessa situação. Que legal, daí elas trouxeram, elas falaram assim, a gente vai deixar aqui porque ela é tão rara, tão difícil assim de ver e daí eu vou deixar aqui porque vocês conhecem mais pessoas e tudo, mais gente tem condição de ter acesso a ela. Eu mesma nunca tinha, já tinha visto foto na internet, mas nunca tinha visto ela assim, ao vivo e a cores. Isso é bem interessante. Tá, então vamos lá. As partes importantes aqui da máquina, né? Esses pinos que a gente tem aqui, tanto à direita como à esquerda, no alto da máquina, é ele que vai permitir a entrada e a fixação do papel, quando a gente vai colocar na máquina para fazer a digitação ali, tá? Então, se ele está nessa posição voltada para trás da máquina, esse pino de cima, ele está sinalizando para mim que o papel está travado e que eu já posso escrever nele. Agora, se eu coloco para cá, aí a máquina ela abre. Se vocês olharem atrás dela, vocês vão ver que no rolo onde enrola o papel ali, ele tem uma abertura. E quando eu puxo ela aqui para trás, essa parte ela se abre, o papel vai encaixar ali, aí eu travo o papel e aí eu consigo rodar ele para ir até o início ali da folha. Então, essa é a primeira etapa. Quando a gente vai ensinar o aluno, inclusive, a gente ensina ele a tatear a máquina mesmo, conhecer e verificar que aqui na parte traseira dela, onde eu vou colocar a folha, do lado esquerdo eu tenho um pino ali, que é o carrinho, na verdade, né? A gente chama de carrinho, que é onde vão ser feitos os pontos em braille. Então, esse carrinho ele tem que estar aqui do lado esquerdo também, e eu vou encaixar o papel ali. Então, eu localizo a abertura, encaixo a folha. Eu tô meio desengonçada aqui, sabe, gente? Para poder a câmera ficar bem certinha aí para vocês. Então, eu acho até mais fácil ficar em pé para fazer isso daqui, tá? Eu tenho mais dificuldade para fazer sentado, eu prefiro ficar em pé, mas eu acho que é por conta da questão visual, eu tenho que ir ali ver, e aí eu levanto para mexer aqui. Então, aqui eu travei, né? Mas o que eu queria que vocês vissem é bem essa lâmina que tem atrás disso daqui. Então, se eu mexo, ela levanta
e ela abaixa. Não sei se vocês estão vendo ali, ó, mas ela levanta e abaixa. Então, é esse movimento aqui que eu preciso para que o papel fique fixo na máquina. Então, coloquei aqui. Deixa eu ver se ela encaixou. E aí o papel entra. Então, eu rodo aqui até o final. É a mesma estrutura da máquina de escrever que a gente tinha. Essa parte aqui é bem próxima do que a gente tinha da máquina de escrever mesmo. Esse daqui é o que controla, né? Esse pino que a gente tem aqui na frente. A gente tem, então, na parte frontal da máquina, as teclas. E aí, na abertura que a gente tem aqui, eu tenho esse pino que se movimenta aqui também, esse botão aqui que se movimenta, e é ele que vai fazer a escrita do braille. Então, é ele que controla esse carrinho que a gente tem aqui no fundo, e é ele também que vai escrever para a gente. Então, colocou o papel na máquina, o que eu sugiro para vocês? Identificar mesmo aqui na frente, para vocês decorarem, tá? A posição das teclas. Então, aqui a gente tinha até notado de canetão, mas não dá contraste, daí eu só coloquei um adesivo aqui, que é essas etiquetas adesivas de papel mesmo, tá vendo? Eu coloquei, cortei e coloquei ali pra gente memorizar. No começo é importante essa memorização, que pra gente, assim, é como se fosse invertido, né? Então, eu tenho a tecla central, que é a de espaço. Então, se eu dou o espaço aqui, vocês vão vendo que o carrinho vai se movimentando. Do lado direito, eu tenho as teclas que sinalizam os pontos 4, 5 e 6. E do lado esquerdo, 1, 2 e 3. Depois desses, eu tenho um outro botão mais elevado, que ele vai voltar, na verdade, para mim. Então, eu dei o espaço, se eu aperto ela vai voltando. E do lado esquerdo, esse outro botão elevado, ele vai para a linha de baixo, como se fosse um Enter no teclado. Então, essas são as teclas de funcionalidade da máquina. E aí, é a partir delas que vocês fazem aquelas atividades em PDF, né? Quem tem a máquina, que eu coloco lá no grupo para vocês. Algumas estão usando, né? A Francisca usa mesmo a máquina, né? Eu sei que a Lu usa a máquina, a Ivone também tem a máquina. É muito mais simples de fazer as atividades nela do que na reglete, por exemplo, né? A reglete é um pouco mais difícil, eu vou explicar ela também como funciona. Então, aqui, daí vocês vão seguindo as atividades, eu não vou ficar digitando aqui, mas o importante é vocês fazerem essa identificação aqui, o que significa cada uma das teclas, como eu uso elas, para que fique a atividade ali correta. Ok, em relação à máquina, vocês querem que eu explore mais alguma coisa? Porque daí eu vou passar para a reglete, que ela é um pouquinho mais complexa no sentido de escrever. Ela é mais simples, mas o processo de escrita é um pouco mais complexo. Posso passar para frente? Oi, fala, Ivone. Alessandra, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Repete para mim essas duas teclas laterais ali, a da direita e a esquerda, do lado da numeração. Essas elevadas, né, Ivone? Elevadas, né? Isso. Essas mais elevadas, porque eu tenho uma sequência aqui de teclas, né, na mesma linha. A central, o espaço. Do lado, essa elevada aqui do lado direito, onde fica posicionada a sua mão direita, ela volta. Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Então, eu estou dando espaço, né? Vou digitar aqui, fazendo um monte de letra E. Se eu aperto essa tecla elevada aqui do lado direito, o carrinho vai voltando. Tá vendo? Ele volta no espaço. Por exemplo, o aluno, você está fazendo a sua atividade. E aí você viu que você errou uma letra. Você tem que voltar para corrigir. Então, você vai apagar ela com a unha mesmo. Eu até trouxe aqui, porque antigamente vinha esse objeto aqui. Ele parece um punção, mas ele é de madeira. Dá para ver bem? Da máquina?
Aqui. Ai, obrigado, Marina. É muito confuso na minha cabeça. Eu mexo para um lado, vai para o outro lado. Então, esse daqui era a borracha que eles falavam que existia antigamente, sabe? Então, hoje eu não vejo mais, gente, não tem, assim, eu nunca mais vi. Não vejo para vender, já até dei uma procurada na internet lá. Deixa eu só inclinar aqui um pouquinho para vocês verem os pontos. Então, eu tenho os pontos aqui da máquina, e aí eu venho com esse material aqui e ele apaga bem bonitinho, sabe? E sem dificuldade. Só que isso daqui a gente acaba fazendo mais com a unha do que com ele, mas ele é super prático, a ponta dele é arredondada e de madeira, então ele apaga muito bem os pontos. Olha, eu vejo que ele apaga tudo. E aí você apaga, depois você usa, então, essa tecla aqui elevada do lado direito e ele volta para você escrever novamente. Claro que vai ficar marcado ali, né? Igual a gente usar um Errorex ou quando a gente tenta apagar a caneta ali com a mão, vai ficar a marca, mas ele escreve novamente depois os pontos. E do lado esquerdo, essa tecla elevada, ela vai pular para a linha de baixo, como se eu desse um enter no computador. Essa é a função dela. Então, ó, eu vou apertando e a minha folha aqui vai subindo. Ela vai subindo. É essa a finalidade. Ao invés de rodar aqui o botão, né, eu posso ir para a linha de baixo. Ok? Beleza? Perfeito. Pode falar, Meire. Professora, tem tem poucas teclas aí, né? Aí não é, no caso, uma tecla para cada letra? Como que é? Pensa assim, olha, na verdade não é uma tecla para cada letra. Cada tecla tem um ponto do Braille. Então, a célula Braille, ela é composta de 6 pontos, certo? Por exemplo, a letra A. A letra A é o ponto 1. Então, se eu quero escrever ela, eu vou apertar só a tecla sinalizada pelo número 1. Se eu quero escrever a letra B, é 1 e 2, então eu vou apertar as duas teclas juntas. Então, a letra que eu quero escrever, eu vou apertar as teclas que são correspondentes aos pontos dela. É assim que ela funciona, Meire. Aí, por isso, quando eu apertei as 6 teclas juntas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu falei, vou escrever um monte de letra E, porque eu sei que todos os pontos, né, a célula toda preenchida ali corresponde à letra E. Você Entendi. Uhum. Aí a gente usa muito essa sinalização aqui quando está começando, para eu saber que tecla que é correspondente a que ponto, e a gente usa bastante aquele alfabeto que a gente mandou para vocês, que não é tem desenhado ali as células, mas que ele tem escrito letra A, ponto 1, tem na apostila também, letra B, ponto 1 e 2, letra C, e assim sucessivamente. Aí a gente usa bastante aquele alfabeto para fazer a escrita. A escrita a gente usa aquele alfabeto. Aí você vai seguindo lá os pontos que tem que serem teclados aqui e vai escrevendo. Entendi. Obrigada. Nada por nada. Então vamos lá para a reglete, gente. Até a Marina lembrou aqui. Então, o que acontece quando a pessoa chega lá no final? Eu vou dar um monte de espaço aqui só para vocês escutarem. E como que eu sei que eu estou chegando no final da folha, que eu tenho que parar de escrever? Quando eu chego no final, ele faz esse barulhinho de sino. E aí a gente tem que ver. Olha só, por exemplo, aqui. Ele tocou o sino quando já acabou a folha. Mas o sino tem que ser sinalizado um pouco antes da folha terminar. Porque senão o aluno vai achar que ele pode escrever até aqui, e não pode. Então, aqui embaixo da folha, tem essa abertura. Essa abertura é a regulagem do tamanho do papel e do sino. Então, eu pego, aperto isso daqui e puxo. Aí ele vai indo até onde eu quero e até onde tem que ser tocado ali o sino para... Olha, até saiu, tá vendo? Não pode.
E aí eu vou regulando aqui. Então, até onde eu quero que esse carrinho venha, até onde eu quero que toque o sino, aí eu regulo por essa parte aqui de baixo, para o aluno saber ao momento que ele tem que parar de escrever ou que está chegando no final da linha já. Tá? Então, posso seguir para a reglete? Só dei um joinha aí. Eu vou passar para a reglete, então, para tirar algumas dúvidas. A primeira questão que a gente vai ver aqui em relação ao reglete é o seguinte. Nós temos vários tipos de reglete, tá? Então, eu trouxe aqui, tem uma ainda que ela pega a folha toda. Essa daqui, ela dá praticamente meia folha. Ou um pouquinho menos de meia folha. Eu acho que dá... é 1/3 da folha. Tá? Então, esse daqui é um modelo de reglete. A mais comum que a gente tem é essa de alumínio, tá? Não é a que eu não recomendaria, ela entorta, mas assim, é uma das mais comuns. Essa daqui é pequena, que a gente fala reglete de bolso, se o aluno quiser levar ela, né? Ela é menor do que as outras. Mas essa de alumínio é que os cegos mais gostam. Pois é. O Ricardo disse aqui que as de alumínio é que os cegos mais gostam. Pergunte por quê. Eu queria saber por quê, na verdade, mas tudo bem. Aí aqui, eu gosto dessa daqui que é de plástico. Ela é de plástico, eu acho que ela não entorta tanto e aí o papel fica mais firme nela, mas esse é um gosto meu. O Ricardo já disse que os cegos preferem a de alumínio. E aqui eu tenho 2 modelos. Quando vocês vão procurar na internet reglete, muitas vezes vocês acham lá reglete negativa, reglete positiva. Então, essa menor é a reglete negativa. E essa outra maior aqui, vocês veem que o tamanho da cela é diferente. É a reglete positiva, tá? E qual a diferença delas? A reglete positiva, nossa, eu não sei se vai dar para ver, mas ela tem aqui, o punção dela é diferente. Como? Afasta? Eu vou colocar até os 2 juntos. O punção da reglete negativa é como se ele fosse uma agulha. É bem fino. O da positiva, não, ele é largo. Por quê? Ao contrário dessa que faz um furo na folha, esse daqui, ele tem a borda dela ovalada. Então, ao invés de ele fazer um furo, o ponto, na verdade, ele está dentro da reglete. O ponto está aqui dentro. Então, se eu passar o dedo na reglete positiva, é como se eu tivesse um braille escrito aqui. É essa sensação que a gente tem, que o braille está aqui. E aí o punção vem bem em cima aqui dos pontos e faz um contorno. Só que o braille, para a pessoa cega, nessa reglete, não fica bom. Ele fica diferente do... Se você quiser falar, Ricardo, você fica à vontade. Posso falar daqui mesmo? Dá para ouvir o Ricardo falando? Ele fica ruim, você vai lendo, para você ler é ruim, não sai direito os tatos, porque ele não fura a folha, ele faz um negócio esquisito, que eu não sei. Ela explicou aí, ninguém nunca tinha me explicado que os pontos ficavam na reglete, mas é horrível para ler, e para gente que é cego e está acostumado a escrever na reglete, que é o meu caso, já escrevi muito, hoje nem tanto, esse lance de escrever e virar folha é meio que natural, assim, não tem essa neura de, eu tenho que escrever, tenho que virar para ler, é algo automático. Quando eu peguei a reglete positiva, eu tive muita dificuldade, assim, para entender a logística, aí depois eu entendi, né, mas o braille não é legal, nem os cegos não aprovariam. E por que os cegos preferem a reglete de alumínio? Eu entendo que eles acham que é mais fácil para eles manusear e para eles corrigir depois. Eu não sei, eu sei que conheço vários cegos e cegos bem melhores que eu em termos de reglete, que não abrem mão da reglete de alumínio e de tábua mesmo, né, que é essa que se mostrou, não é, Lê? Tem também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre as duas. Parece que é igual, né? Mas você vê que na reglete negativa eu tenho os furos e na reglete positiva eu tenho o braille. Essa é a diferença entre elas. E aí, o que acontece? Na reglete
negativa, que é essa que tem os furos, que é o que a gente mais usa, eu tenho que escrever de forma invertida. E na reglete positiva, eu escrevo do jeito que a gente lê, do jeito que a gente escreve na máquina. Então, assim, a reglete positiva, ele facilita para quem está escrevendo, a pessoa que enxerga ali, quer treinar o braille. Facilita decorar o braille. Mas para a pessoa com deficiência visual cega, é a reglete negativa. Aí o tamanho do ponto fica diferente. A reglete positiva, ela altera o tamanho correto da célula braille, que é um tamanho padrão, normatizado. Ela altera esse tamanho, não fica igual. Então, são essas as diferenças entre uma e outra. Então, assim, se forem comprar e quiser usar mesmo com um aluno, é a reglete negativa. Pode perguntar, Meire, pode falar. Meire? Estava desligado aqui. A reglete positiva escreve-se da esquerda para a direita. Ela escreve do jeito que a gente lê, do jeito que a gente escreve em tinta, sabe? É assim, do mesmo jeito. Então, eu considero os pontos como se eu estivesse escrevendo na máquina. Então, eu começo da esquerda, e aí, considerando a célula braille, da esquerda para a direita, a primeira coluna vai ser o ponto 1, 2, 3. Então, eu escrevo assim, na positiva. A negativa é o contrário, Meire. Por isso que você fala para mim, eu não consigo, tá errado, dá errado e tal. Então, a gente vai... Até se alguém tiver com a reglete aí, quiser acompanhar, até a máquina, eu falei para vocês também, né? Quem tiver disponível, tivesse dúvida e fazendo as atividades junto. Então, eu coloquei o papel aqui na reglete. E quando eu vou fazer a escrita, eu começo a escrever aqui do meu lado direito. Começo a escrever do lado direito, aqui na abertura da reglete, desculpa. Então, como eu começo a escrever daqui... Fecha o microfone. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Deixa eu desligar. Peraí, Ricardo, deixa eu só desligar, que senão vai dar microfonia horrível. Abrindo um parênteses, assim, eu nem combinei nada com a Alessandra. Nossa, vou ter que falar por aí mesmo. Eu nem combinei nada com a Alessandra, mas é o seguinte, a reglete é uma realidade de nós, pessoas cegas do Brasil todo, inclusive em muitos estados os cegos não têm acesso a braille. A braille não, desculpa, a máquina. Então, o que acontece? Quando a Alessandra e as meninas vão trabalhar reglete com alguns professores, a gente já viu professores que não querem aprender porque elas entendem que a reglete é inútil, aquela coisa toda. Não, é o contrário. Um cego que escreve bem na reglete vai escrever bem na máquina. Um cego que escreve na máquina nem sempre vai conseguir escrever na reglete. E através da reglete você consegue fazer sim suas anotações em braille. Aí eu pergunto, quantos cegos no Brasil tem máquina braille em casa? Máquina Perkins, né? Praticamente ninguém. Então, assim, é super importante o uso da reglete. Eu estou me atrapalhando com o retorno, mas tá bom. O uso da reglete é super importante e para vocês, professores, trabalharem com os alunos, porque dá uma base muito boa para a gente, enquanto pessoa cega, para ler o braille. Desculpa, Leandro, só para pontuar mesmo. Bom, vocês viram, né, a importância, tanto que, assim, quando a gente dá o curso presencial, essas coisas, a gente sempre usa a reglete, até porque não tem máquina para todos os cursistas. E a base que você tem com a reglete, aprendendo a escrever na reglete, assim, é muito, ela vai embasar tudo. Depois, qualquer coisa que você pegar para fazer, tendo aprendido na reglete, é mais fácil, tudo que você vai fazer fica mais fácil, porque você já tem essa noção, você aprendeu do mais difícil para depois ir para o mais fácil, porque é complexa essa aprendizagem, a escrita, tudo. Mas depois, gente, deslancha e vai embora. Então, vamos lá. Meire, tudo bem? Você pode ir me parando aqui, perguntando conforme eu for explicando, tá? Se você tiver com a sua reglete aí, inclusive, e quiser fazer junto, eu acho importante. Estou aqui sim, professor. Está aqui. Tá. Eu não sei como vai ficar a visualização, qualquer coisa vocês me corrijam, mas assim.
Então, aqui eu estou na abertura da reglete, tá? Quando eu vou escrever nela, eu começo sempre do meu lado direito. Ao contrário de como a gente faz a leitura. Totalmente ao contrário, é como se a tela estivesse ali invertida. Então, o primeiro ponto aqui do lado direito vai ser o 1. Aí eu vou apertar até eu conseguir fazer a marcação ali. Normalmente, quando a gente faz a marcação, vou ver se vocês escutam, ele faz um barulhinho. Ele faz esse barulhinho quando eu sei que o ponto ficou ali certinho, marcou, ok, posso ir para o próximo. Então, eu faço as marcações ali. Eu vou fazer aqui um ponto em cada cela, só para a gente virar a folha e visualizar depois. É que a minha mão fica na frente, né? Não adianta. Olha só. Eu escrevi, quando a gente tira a folha, eu tenho ali os furos mesmo. Mas aí eu viro ela. Quando eu viro a folha, ela fica correta na leitura. Tá? Então, aqui eu fiz os pontos ali, virei ela, agora eu faço a leitura do jeito correto. Então, começando com os pontos ali. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1 e 4, e aqui a letra E preenchida. E aí ele fica certinho na sequência ali, tá? Então, quando eu vou escrever na reglete, eu tenho que sempre lembrar que na escrita eu uso a sequência invertida e depois, quando eu viro a folha, ela vai ficar correta para mim, tá? Para a pessoa que for ler ali, ela já tem corretamente os pontos posicionados. Ok, Meire? Não sei se mais alguém está usando a reglete. É que a Meire conversou comigo sobre isso. Por isso eu achei importante trazer essas duas situações para vocês, porque também a gente nunca sabe onde a gente vai trabalhar, né? Um dia a gente está numa sala, a reglete está ali funcionando bonitinha. Outro dia eu vou para uma sala que tem máquina, a máquina estraga, só me sobra a reglete. Então, assim, são várias situações que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é importante a gente ter noção de todos os instrumentos, como eles funcionam. Inclusive na escolha, muitas vezes acontece isso. Você tem uma verba para a escola, a gente sempre quer que compre a máquina e não sei o quê. Mas já aconteceu aqui, por exemplo, de pedir para os professores, o que precisa comprar? Vamos comprar uma reglete. Qual reglete? Aí vai lá, compra positiva. Não dá certo. Então, vocês têm que saber dar essa orientação também quando chega uma verba na escola, o que precisa. Depois a gente vai falar sobre isso quando entrar no Soroban também. Como eu escolho o Soroban? Qual que é o Soroban ideal para a pessoa com deficiência visual? Qual que eu posso comprar? E daí a gente vai ver isso também. A mesma coisa se repete aqui. Então, se for só para você quer aprender e quer comprar uma reglete, tranquilo você comprar a positiva, mas com consciência de que a escrita dela não vai servir para o aluno com deficiência visual. Tudo bem? Professora, então, para escrever, eu vou escrever sempre ao contrário. Sempre ao contrário, Meire, começando do lado direito, daí você vai vindo até o final da primeira linha ali, depois volta para o lado direito de novo. Então, eu começo do lado direito e os pontos do braille também começam do lado direito. Então, a primeira coluna do lado direito vão ser os pontos 1, 2, 3. Segunda coluna, 4, 5 e 6. Sempre invertido, sempre. Então, Você tentou aí? eu não tinha, dessa forma, não tinha tentado ainda. Mas, então, para escrever é o ponto 1, o A. Daí para ler, que é o ponto 3, é o ponto 4. Eu acho que se você usar esse raciocínio, vai ficar mais confuso para você. O ponto A sempre vai ser o 1. Só que você tem que imaginar que você está escrevendo do outro lado na reglete. Então, assim, quando eu vou escrever, aqui para mim, nessa primeira cela do lado direito, o ponto 1 vai ser, como você estava pensando, o 4, tá?
Mas eu acho que se você ficar fazendo isso, pode dar confusão. Então, imagina só que a cela está invertida e que está começando ao contrário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tenta imaginar isso, que aqui a cela, que na escrita da reglete, a cela está invertida ali. Então, ao contrário do que é na leitura, vai ser 1, 2, 3, esses primeiros aqui, né? Aqui 1, 2, 3, e depois do ladinho 4, 5, 6. Não sei se fica mais mas fácil. então eu vou seguir a mesma coisa. Vai seguir a mesma coisa. Só que é como se tivesse. Não, está invertido, né? Ela vai estar invertida. Por que ela vai estar invertida? Porque quando eu virar, ela vai estar correta para a leitura. Eu não sei se eu ajudei. Se você tiver dúvida, você pergunta, Meire. Tá, eu vou treinando aqui, ó, invertido, para ver se surgir dúvida e eu envio. Você vai falando comigo. Depois, se precisar, a gente faz uma reunião, alguma coisa assim, para te ajudar. Tá bom. Mas eu acho que se você conseguir imaginar que na reglete está invertido ali, vai facilitar para você. Então, porque eu tenho medo que você fica pensando assim, então o ponto 1 na escrita é o ponto 4. Na verdade, Só que se você pensar assim, às vezes pode dar confusão. A letra A vai ser sempre o ponto 1, sempre o ponto 1, sempre o ponto 1. É que na reglete, na hora da escrita, a gente inverte a posição dos pontos. Sim. Essa é a melhor definição, a gente inverte a posição dos pontos. Eu acho que é a que causa menos confusão. Tá. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Alessandro, uma pergunta. Oi, Ivone? Papel. Qual papel? O papel. Então, esse papel aqui é um papel específico para máquina e para reglete. Ele tem uma gramatura maior, na verdade, né? Onde vai ter nas salas de recursos e a gente tem aqui no CAP para distribuir, né? A gente ainda tem alguns pacotes aqui para distribuição. Para comprar, Ivone, aí você quer saber? Porque se eu precisar dela, onde que eu encontro? Vou atrás da Leila? Eu sei que tem alguns lugares na internet que vende, sabe? O mesmo que vende a... Então, não é o A4? Não é o A4. Você pode até escrever com A4, mas ele fura. Ele é muito fino. Fura a folha. E ele não fica o ponto bonitinho assim, sabe? Ele não fica o ponto bonitinho assim. Esse que você mandou para nós fazer a transcrição, eu percebi que ele é mais grosso. Isso, ele é mais grosso. Na papelaria ele tem? Boa pergunta, Ricardo. Olha, eu acho que a que chegaria perto, que tem em papelaria, é a cartolina, Ivone. Eu acho que ela chegaria perto do que é esse daqui. Porque eu não sei se... Quando vende essas folhas assim, não vende pouco, né? Você tem que comprar bastante. Uma grande, E aí eu não sei se vale a pena, entende? Muita. Se por acaso vocês estiverem passando aqui por Maringá e quiser pegar umas folhas, a gente tem, distribui gratuitamente, não tem problema nenhum. Mas para comprar, eu vou até ver. Como a gente pesquisa mais a compra de formulário contínuo para a impressora, e a gente tem aqui, a gente nunca precisou comprar ainda, sabe? Mas eu vou ver, tem alguns lugares, normalmente esses lugares que vendem material para área da deficiência visual, essas coisas, eles têm, sabe? Mas é tudo internet, assim, eu desconheço. Sabe um outro papel que eu ia te falar, só que ele é caro, assim, aqueles papéis que o pessoal usa para fazer aquarela, que eles já têm uma gramatura maior, né? Eles dá para usar aqui. Claro que você não vai pegar uma gramatura tão grande, né? Esse daqui eu acho que é 40, gramatura 40, esse. Mas dá para procurar em papelarias mais especializadas que vendem esses papéis mais diferentes, assim, de uma gramatura maior. Se você pedir para o vendedor, eu quero um papel com uma gramatura maior. Daí eles vão te avisar lá o que tem. Mas eu vou colocar no nosso grupo
o link, porque daí vocês conseguem pegar todas as dimensões ali do papel. Ele é do tamanho de uma folha sulfite, esses que a gente usa aqui. Mas tem essa gramatura. Vocês receberam o material em braille, dá para perceber que o papel é bem diferente, né? Mas são esses que a gente usa daí para a escrita do braille, para ele não rasgar quando a gente faz os pontos. Ou, por exemplo, se você colocar o sulfite na máquina, vai colocar o sulfite na máquina, vai escrever. Se você erra e vai apagar, igual eu apaguei aqui, o papel vai rasgar, ele não aguenta, sabe? Ele não aguenta ali. Então, são esse problema ali do sulfite, mas não que não dá para treinar, escrever nele. Dá, pode treinar, escrever tranquilamente. Mas tem esse probleminha de rasgar e do ponto não ficar com o formato correto. Ele não fica bolinha ali correta, ele faz mais um furo mesmo. Percebi isso. Dá para perceber, né? Tranquilo. Edith. Oi, então, eu não tenho esse papel específico, né, aqui na sala, e eu comprei, né, um bloquinho, é o A4, só que ele é mais encorpado, tá? Aqui na cidade a gente compra o bloquinho, com 50 folhas, por R$ 13. Eu vou virar a câmera e mostrar para vocês. Isso, faz favor, Edith. Esse é gramatura 180, né? Isso. Esse 180, ele é bem grosso, mas tem o de 120, tem de 160, é um pouquinho mais fino. Então, a gente usa na máquina. Nossa, obrigada pela dica, Edith. E compra na papelaria normal, assim, né? Isso, aqui até nos mercados tem. Aí, a gente usa muito para fazer cartão, né? Porque ele é mais grosso. Fazer trabalhos assim, imprimir joguinhos. Aham. Valeu. Obrigada. Nossa, eu não sabia disso, Edith. Vou procurar. Muito obrigada pela dica. Por nada. A Ana até pegou uma folha aqui de sulfite. Eu vou só fazer umas letras aqui na reglete para vocês verem a diferença. Então, assim, não é que não dá para escrever, dá para escrever. Olha como que ela fica. Eu escrevi bem ali na ponta, né? Ela faz o braille ali, mas assim, dá para ver que onde pegou bem a pontinha do punção, ela já rasgou. Mas assim, dá para ler. O aluno vai conseguir ler, sabe? Vai ler uma vez, ele vai amassar mais rápido também, que é uma das reclamações, né? Vou até usar uma palavra que a Sol sempre fala para mim, o braille não está vivo, ele está apagado. Então, ele apaga mais rápido na folha sulfite, porque como a gramatura é baixa, ele não tem a sustentação ali da fibra do papel para segurar os pontos elevados por mais tempo. É isso que acaba acontecendo aqui. Mas, então, a gente tem essa possibilidade de comprar aí nas papelarias. Graças a Edith, eu não sabia dessa informação. Mas é bom que tenha, né? Ajuda bastante. Não precisa comprar tantas folhas e daí já facilita nessa questão da escrita. Mais alguma dúvida em relação aos recursos aqui, gente? Eu fico olhando para trás porque a televisão está aqui do meu lado, daí eu quero ficar olhando para vocês. Tá. Meire, tem mais alguma dúvida? Solange, Sol? Não, eu estou praticando já aqui. Já coloquei aqui. Aproveita para praticar, então, daí qualquer coisa a gente já tira a dúvida aqui. Sol? Tá bom. Na verdade, assim, esse papel que você falou que o pessoal usa para fazer aquarela é o papel Canson. A gente já usou ele aqui também. Mas tem algumas papelarias que, se você pedir a folha braille, eles vão te dar esse papel Canson, que é o papel A4, né, tamanho sulfite, só que uma gramatura um pouquinho maior do que o da folha sulfite. Ele também dá para usar.
O canson, ele é usado para aquarela mesmo. Ô, Edith, a Francisca pediu ali no chat o nome certinho do papel. Você consegue escrever ali pra gente a marca certinho? E depois, se você puder mostrar de novo na câmera, porque daí fica gravado, acho que ajuda, né? Quem precisa comprar. Mas lembrando, se vocês estiverem passando aqui por Maringá, passa aqui no CAP, a gente tem as folhas aqui e entrega para vocês. A gente enviou para a Lu ali, uns pacotão. Ela vai colocar aí no chat, então, tá, Francisca? Aí agora, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria organizar com vocês, porque assim, daqui para frente a gente vai caminhar para a finalização ali do conteúdo do Braille, que a gente precisa terminar esse conteúdo até o início de julho, antes de entrar no recesso, e depois do recesso a gente já vai voltar com o Soroban. Então, assim, vocês receberam as atividades ali, vocês já enviaram tanto as imagens ali da atividade que vocês fizeram na máquina, como as que vocês transcreveram para o Braille. Então, essas primeiras, como eu disse, são mais simples, né? E tá ok. Fizeram, a maioria eu acho que fez até a terceira atividade. Então, acho que na quarta já começa ali com umas frases maiores. E aí, para o próximo encontro, se vocês conseguirem transcrever a atividade 4 e a 5, ok. Porque daí no próximo encontro eu vou explicar um pouco da dinâmica ali das atividades, das diferenças entre elas. A gente vai trabalhar um pouquinho da formatação, que fica as atividades no Braille. E treinar, gente, treinar. Quem não está conseguindo fazer, precisa ter um pouco mais de disciplina. Vou ter que pedir isso, né? Porque como a gente tem... Ai, obrigada, Edith. Então, a Edith colocou ali no chat a marca, tudo certinho, e mostrou ali de novo. Essa marca de sulfite é bem famosinha, né? É uma das melhores que tem, em termos de qualidade de papel. Obrigada, Edith. Então, assim, eu vou pedir para vocês, né? Agora a gente vai precisar mesmo dessa disciplina para fazer tudo na sequência. Na verdade, eu vou estender o prazo. Então, assim, para a entrega das atividades em Braille, a gente não vai terminar no início de julho. Vou dar o prazo até o final de julho para finalizar essas atividades do Braille. Tanto a transcrição como a escrita ali. Só que aí, no final de julho, a gente não retoma mais, né? Vai tirar uma dúvida ou outra, mas a gente precisa iniciar o Soroban, porque ele é mais complexo e vai levar um pouquinho mais de tempo para a gente desenvolver as operações, o sistema ali. Então, nessa parte, a gente precisa desse tempo de agosto até dezembro para desenvolver o conteúdo do Soroban. Mas, assim, já adiantando para vocês, que vocês terão até o final de julho para concluir as atividades que foram. Então, também não se apressem em querer transcrever todo aquele material que foi, tá? Para o próximo, daqui 15 dias a gente se encontra, aí vem a entrega da atividade 4 e 5, que é o material que vocês receberam aí, e eu vou colocar a atividade pré-escrita hoje lá no grupo, tá? Então, a gente vai trabalhar agora nessa próxima atividade com as séries 1, 2, 3, 4... Não, 1, 2, 3 e 5, tá? 1, 2, 3 e 5. Eu pulei a 4 porque a 4 ela tem umas vogais acentuadas que eu não inseri agora nas atividades. Mas eu inseri a série 5 porque a gente já vai trabalhar com mais alguns sinais de pontuação. Ponto e vírgula, 2 pontos... E aí, eu só quero ressaltar aqui para vocês que quando vocês estiverem escrevendo agora, então a gente precisa dar atenção. A gente já fez isso nessa atividade que vocês entregaram, que é colocar o sinal de maiúsculo e colocar o ponto final. E aí, só lembrando que quando vocês forem colocar sinal de maiúsculo e sinal de pontuação, eu não deixo uma célula, tá, em branco ali. É tudo junto. No começo parece bem esquisito, mas não é.
a gente vai se acostumando àquela sequência ali. Então, é importante prestar atenção nisso. Vai ter frases agora nessa próxima atividade, então tem a vírgula ali, depois tem o ponto final. Então, eu terminei a escrita da palavra, a vírgula vem na sequência. Terminei a escrita da frase, o ponto já vem na sequência, sem eu deixar espaço ali. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Ai, olha, vocês são alunas exemplares, ninguém tem dúvida. A dúvida aparece na hora que a gente está fazendo, né? É sempre assim, gente, mas qualquer dúvida vocês mandem lá no WhatsApp, então, tá? Hoje era isso. Se alguém tiver... Silvana, as dúvidas aparecem depois, sempre assim. E é treino, gente, treino. Não tem assim, sabe? Se eu quero aprender realmente o Braille ali. E vocês vão vendo, a gente treina agora. A hora que a gente começar com o Soroban, vocês vão ter a sensação de que vocês estão esquecendo já o conteúdo do Braille. Mas aí a gente vai conversando sobre isso também, tá? Edith... Alessandra, eu tenho uma dúvida. Usando o Braillendo, não tem como dar Enter? A gente só consegue usar uma linha? Só consegue usar uma linha, Edith. Essa é a parte ruim dele, sabe? Porque eu não consigo dar o Enter ali, ele não deixa, porque daí a frase não cabe ali naquele espaço, né? Isso, É legal usar ele, mas eu fiquei assim, sem entender se eu estava fazendo certo, se estava fazendo errado, porque não tem como você fazer um texto, né? Assim, várias frases. Você tem que estar apagando para colocar a outra. Isso. Até depois eu vou... É que a Flávia não está aqui na reunião agora, mas depois eu vou perguntar no particular para ela se eu posso compartilhar a atividade que ela fez. Que eu achei, assim, bem legal o jeito que ela organizou. Talvez ajude você, Edith, porque ela também fez no Braillendo, sabe? E aí ela organizou as informações, ela foi fazendo recortes e prints da tela, daí ela colocou num documento e depois me enviou aquele documento com os prints, porque é o jeito que ela conseguiu de fazer lá as frases, sabe? Mas eu achei que ficou interessante, porque... Essa é a limitação dele, entende? Ele é limitado nesse aspecto. Ele não dá opção para você. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com o Sorocalc, que é um aplicativo também para a gente treinar o Soroban. No Sorocalc, ele me dá a opção de aumentar a quantidade de contas. Então, vou lá na configuração e aumento. O Braillendo, não. Ele é aquilo ali e acabou. Não dá para dar Enter, eu não consigo aumentar o espaço também para escrever mais, ele não me dá essa opção. Essa é a limitação dele, é um dos pontos negativos dele. Sim. Eu gostei de usar ele, mas assim, ele para mim não ajuda a memorizar os números, né, que eu preciso para escrever a letra. A máquina, eu tenho dificuldade de usar ela, né? Eu tenho que treinar muito para usar a máquina. Até a minha tá igual a sua aqui, cheio de adesivos. Mas assim, eu tenho que treinar, porque é só treinando que você vai memorizar os pontos, né, os números de cada letra. Edith, se você tem a máquina, aí abuse dela. Sim, porque a minha é uma oportunidade que nem todo mundo tem, sabe, de ter ela à disposição ali para treinar o Braille. E ela, assim, é gostoso de usar a máquina. Sim. E se você tiver dúvida, estiver usando a máquina, tiver dúvida, quiser fazer uma reunião só a gente, é só você me falar, daí a gente marca, eu te ajudo ali, mas tenta usar ela sim. Sim, eu estava vendo na internet, tem vários vídeos que ensinam a usar também a máquina. Sim. Eu tive olhando uns para mim poder conseguir usar. E eu coloquei lá no grupo o link do produto, sabe? Que eu compartilhei com vocês.
Nesse produto, ele tem um vídeo bem específico só para colocar papel, a funcionalidade das teclas. Eu vou mandar daí para você ele específico, só ele isolado. Aham, beleza, obrigada. Aí você vai treinando, mas qualquer coisa você me chama lá no WhatsApp. Meire? Professora, eu gostaria de pedir mais atividades para eu praticar, tanto para escrever quanto aquelas listas lá para a organização das palavras que vocês mandam ajuda tanto, né? Tá, eu vou mandar para você, então. Eu mando a mais lá e daí eu deixo como opcional para quem quiser fazer. Então tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Alguma solicitação? Alguma reclamação? Reclamação também, gente. É assim que a gente vai melhorando, né? Bom, se não tem mais dúvida, então eu desejo para vocês uma ótima sexta, um bom fim de semana. A gente vai se ver daqui 15 dias. Que dia que é daqui 15 dias? É 21, né? É 21. Isso, dia 21. Dia 22, tá? Na sexta. É 21 ou 22? 21 é sexta. Ah, então é 21. Nosso próximo encontro é dia 21. Aí eu vou colocar a atividade lá e já coloco essas informações também, tá? Ok? Ok. Então tá. Ivone? Ok, perfeito. Tchau, meninas. Ficam com Deus. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.